nossa última seleção considerada mágica, né, é a seleção de 82, que é justamente o momento imediatamente anterior a essa debandada, né? O pessoal de 82 jogava todo aqui ainda. O Falcão tinha ido, né? Eu não me lembro nem se em 82 ele já tinha ido ou se estava para ir, para virar o rei de Roma. O Zico foi em seguida, alguns anos depois, tal, para a Itália. Eu acho que isso seria uma questão a se resolver. Não seria simples você manter uma certa visão, digamos, uma certa forma nacional de jogar com tantos jogadores espalhados pelo mundo. Mas eu acho que seria possível. Eu acho que não seria um obstáculo intransponível se houvesse outras condições dadas, que não há, né? Se a CBF fosse uma entidade decente e não uma remanescente da ditadura ainda, né? Com uma lógica toda autoritária e corrompida de operação, eu acho que seria possível superar isso. Assim, em 70, você falou que a política não era tão... ela não tinha penetrado ainda tanto no futebol, né? Uma diferença que eu acho fundamental é que em 70 a seleção ela tinha o brilho esportivo independente de qualquer assim, de qualquer uso político que pudesse ser feito disso, né? O brilho esportivo era real, era indiscutível, né? Não era como se a camisa amarela fosse, em primeiro plano, uma camisa política. Depois, o governo podia tentar explorar isso. Claro que tentou. Como tentou na Argentina, como explorou na Argentina em 78. A gente sabe que os governos fazem isso. E não só os autoritários fazem isso com mais desenvoltura. Mas todo governo tenta tirar uma casquinha de uma glória esportiva que esteja acontecendo sob a sua guarda. Agora, eu acho que me parece bastante claro que, embora aquela seleção tivesse, enfim, tivesse ali um pouquinho já de uma presença militar, né, uma preparação física e tudo, aquilo era algo que vinha do período da democracia brasileira. Aquela seleção é um amadurecimento da seleção de 58. O Pelé era garoto em 58 e o grande líder experiente em 70. É a mesma turma, é a mesma visão de jogo, é a mesma escola. Quer dizer, aquilo não foi um produto do governo militar. Eles simplesmente se beneficiaram do fato de que ali tinha um fenômeno cultural maduro que caiu no seu colo. A seleção mais militarizada, me parece, já como estilo de jogo e tudo, a de 74. Quando o Brasil joga mal, o Brasil joga duro, joga preso, né? Não é mais a seleção do brilho, né? Que eu acho que seria injusto dizer que é um produto da ditadura. Eu acho que ela simplesmente calhou de coincidir com o tempo histórico e tal, com a ditadura. Mas eu acho que, assim, se a gente fizer o nosso dever de casa, enfim, tem dever de casa dessa para fazer no Brasil, né? Esse não é nem prioritário, né? Mas eu acho que é possível, mesmo com os jogadores espalhados pelo mundo e tal, reconstruir tanto o futebol da seleção brasileira quanto a mística da seleção brasileira. Mas vai dar trabalho, tem muita coisa para ser consertada. Sérgio, é fascinante te ouvir. Enfim, quem leu tua obra, sobretudo o Drible, sabe desse teu envolvimento afetivo com o futebol. É um dos inícios de romance que mais me impactaram nos últimos tempos, não é? A descrição que você faz, inclusive, dos dilemas psicológicos, né? Aquele lançamento do Tostão e Pelé, e você se coloca dentro da cabeça do gênio, o que ele faz ali, o Mazurkiewicz, o que ele faz, se ele pega, se ele intercepta,
Aquilo é genial, né? Aquilo é impressionante, é impactante. E eu fico imaginando como é para você hoje se distanciar desse objeto que outrora foi o objeto, enfim, de afeição, né? De entrega emocional. Mas vamos falar desse livro, Sérgio, O Drible, porque eu queria falar de literatura também. Você é um dos Oba! grandes do Brasil e você foi traduzido em um monte de país e em um monte de língua estrangeira. Eu sempre me lembro aqui, em Minas Gerais, do Guimarães Rosa e dos dilemas dele, quando foi traduzido para o alemão, por exemplo, não é? Como que é uma operação delicada, complexa. O que você viveu aí de mais exótico, de mais excêntrico nesse processo de se fazer entender em outras línguas, com metáforas que são brasileiras? O que você enfrentou nesse caminho para passar a sua mensagem adiante? Olha, Davidson, não é muito fácil saber como você é lido numa outra língua, né? É, eu acho curioso observar assim as diferenças de filosofia de tradução, porque cada país tem o seu jeito de traduzir, né? A França, por exemplo, é, é uma tradução que toma muito mais liberdade com o texto, né? Isso é uma escola mesmo, isso é uma coisa da escola francesa de tradução. Eles não têm o menor escrúpulo em reconstruir uma frase para que ela fique como ela soaria em francês. Inclusive, o livro acaba sendo um pouco mais longo em francês. Eles usam mais palavras do que nós. É curioso isso. E encheram o livro de notas de pé de página, porque o Drible é um livro cheio de referências à cultura brasileira, à história brasileira, né? A coisas políticas, da música. E eles resolveram dar nota de pé de página para tudo isso como se fosse um livro acadêmico, o que é polêmico, porque, enfim, para muita gente, nota de pé de página em livro de ficção é algo que, enfim, distrai o leitor, não é bom e tal. Tem muitas editoras que não recomendam, a não ser em último caso, né, se não tiver outro jeito. E os franceses se esbaldaram. Tem umas notas ali que eu aprendi com eles. Eles fizeram uma pesquisa tão bem feita que tinha umas referências ali que eu joguei rapidamente e que eles me ensinaram que não, porque aquilo e tal, na verdade, se refere a foram longe no negócio. É muito divertido observar isso, né? Já a tradução espanhola, são todas traduções de alto nível, de editoras importantes e tal. Não estou fazendo nenhuma crítica, é só uma comparação de estilos mesmo, né? A tradução espanhola é uma tradução que não tem uma única nota de pé de página. Em alguns casos, quando o tradutor julgou que era fundamental e tal, ele abriu um aposto no próprio texto para explicar alguma coisa muito rapidamente, né? Mas não tem nota nenhuma. É uma viagem que o leitor tem que fazer e é o país onde o livro foi mais bem sucedido, assim, em termos de vendas e tal. É uma tradução muito boa do Juan Pablo Villa-Lobos, que é um escritor mexicano que viveu no Brasil, é casado com uma brasileira, então conhece bem a nossa cultura. Mas é isso, assim. Agora o escritor é um cara que nunca sabe como o leitor está lendo, né? Porque o leitor lê no momento lá dele. É muito raro um leitor te dar um retorno, assim, te escrever para dizer alguma coisa. Eu tenho muita inveja de músico, sabe? Eu já tive muita inveja de músico. Eu sou um músico frustrado frustrado não, um músico amador. E eu sempre tive inveja dessa possibilidade de você levar a sua obra para cima de um palco
e executar ela ao vivo, né? Quer dizer, a coisa presencial, e você vê ali a reação das pessoas imediatamente. Se o cara está gostando ou se não está gostando, você sabe na hora. O escritor nunca vai ter isso, né? Quando você tem o contato com o público, é em eventos literários em que você está falando sobre o livro. Não é o livro que está ali, é você. Em geral, a curiosidade é um negócio meio trivial. Ah, você escreve de pijama, ou, enfim, né? Esse tipo de coisa que não tem nada a ver com a literatura, né? Que você acaba se sentindo meio no zoológico, assim. Ah, olha só, o escritor joga um amendoim para ele, então. É, mas o leitor mesmo, no momento em que lê o seu livro, ele está inacessível e é um enigma. Você não sabe, você fica sabendo pelas reações depois, se o livro vende, se vende bem, se sai uma resenha e tal. Mas o acesso ao leitor a gente não tem, o que talvez seja até bom, né? Nos poupa de algumas decepções, o cara jogando o livro longe. Assim. Ô, Sérgio, mas novela também, né? Assim, você tem que reagir demais ao público, né? O Ibope não é legal. Não, a ideia não é essa. É só uma coisa mais afetiva mesmo, que às vezes faz falta, sabe? Até para você. De vez em quando chega uma mensagem e tal, animadora, assim, de alguém que, para quem o seu livro foi importante de uma determinada forma e tal, e a pessoa acha importante te contar isso, né? E isso é muito bom, mas não é muito comum acontecer. Até porque eu acho que a maioria das pessoas guarda para si esse tipo de sentimento. Ô, Sérgio, mas a literatura ela gera alguns frutos, e no caso, acho que o fruto da repercussão enorme do Drible na França foi eles te convidarem para escrever uma crônica sobre a Julie Rimet, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi essa experiência de escrever para um jornal francês uma história, né, um romance, né, como foi, e como é que foi a repercussão disso lá também. Isso foi uma coisa espetacular, assim. O Drible tinha acabado de sair, né, na França, e eles queriam, o Le Monde queria dar uma cor local à cobertura da Copa do Mundo, né, de 2014. Então pensaram em um escritor brasileiro que escrevesse um folhetim, uma novela em capítulos para sair ao longo da cobertura, capítulos diários, né? Como eu tinha acabado de lançar um livro sobre esse tema, né, eles me procuraram, o correspondente deles aqui me procurou. Eu aceitei imediatamente, porque, enfim, uma encomenda como essa não se recusa, mas era muito prazo curto, assim, não faltava muito tempo mais para a Copa começar, e eu comecei a me sentir meio maluco de ter aceitado uma certa altura, né? E aí veio essa ideia de fazer uma novelinha policial, porque enfim, o policial é uma forma de você garantir essa leitura diária, né? Você tem que ter o gancho diário ali para o cara continuar lendo aquilo. E quando você cruza o tema policial com o futebol, no Brasil você cai inevitavelmente no roubo dessa taça, né? Que é uma tristeza gigante, né? É o nosso 7-1 antes do 7-1. É uma história horrível e meio patética. A réplica estava guardada no cofre e o original exposto numa vitrine. É uma sucessão de erros tão grande que você não sabe nem se são erros de fato ou se já era má fé. E aí eu me pus a trabalhar aqui, enfim, numa correria, e consegui entregar o último capítulo antes do início da Copa. Eles precisavam de um tempinho para traduzir, né? O mesmo pessoal que traduziu o Drible traduziu a Julie Rimet, é um casal.
Ana Sardinha, uma portuguesa que mora na França, e o marido dela, que é o Antoine Volodin, que é um grande escritor francês, um escritor muito conceituado. E aí foi, enfim, foi uma alegria. Escrever um folhetim na terra do Balzac é uma loucura. E acabou sendo publicado, né, aqui no meu último livro, no meu livro mais recente, que é A Visita de João Gilberto aos Novos Baianos. Eu não pretendia voltar ao tema do futebol na ficção. Isso só aconteceu porque houve essa encomenda, porque eu estava determinado a não voltar. Quando eu lancei o Drible, quer dizer, após ter lançado o Drible, com toda a repercussão que o livro teve, o prêmio que ganhou e as traduções, todo mundo me cobrava o próximo livro de futebol. Virou aquela coisa, né? Deu certo, faz outro. Né? E eu não queria fazer isso. Não queria ser visto como um escritor de futebol. Eu sou um escritor. E o futebol foi um dos temas que eu abordei e está abordado. Agora eu vou falar de outras coisas. É mais ou menos quando você tem um primeiro filho e te cobram um segundo, né? Quando vem? Quando está chegando? Ô, Sérgio, eu guardei para o final, porque eu acho que essa é uma cereja do bolo. Assim. Nós conversamos pelo Twitter e eu te contei, inclusive, a ocasião que eu fiquei muito provocado por um texto teu para a Folha de São Paulo, que depois reverberou, se tornou um debate, uma polêmica com colegas portugueses sobre a lusofonia, o Estatuto da Lusofonia. Você se confessa nesse debate uma espécie de um trânsfuga, assim, você sai de uma posição, de um polo e vai para o outro. Você se confessa um entusiasta inicialmente da ideia da lusofonia, do novo acordo ortográfico, da integração dos países falantes de língua oficial portuguesa, né, os PALOPs, mas você se desilude no meio do caminho e aparentemente passa a desacreditar nessa ideia de uma comunidade lusófona, ou pelo menos em alguns aspectos mais romantizados dessa proposta. Eu vou confessar a você também que eu não sou exatamente o maior entusiasta. Não é? Houve uma conexão neste momento, quando eu te li. Uma vez eu ouvi de uma embaixadora um negócio que eu acho genial e que os embaixadores geralmente não dirão, não dizem em público. Mas essa já estava próxima de se aposentar e ela disse algo mais ou menos assim: a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, é a maior ideia de jirico da diplomacia brasileira. Nasceu no Brasil, não é? José Aparecido de Oliveira, Tamar Franco, e ela dizia que a razão para esse raciocínio dela é que o Brasil aceitou, de bom grado, se colocar 200 milhões de brasileiros debaixo do guarda-chuva de Portugal, um país com 10 milhões de falantes de língua portuguesa. O Brasil se submete voluntariamente aos comandos de Lisboa, no que dizia respeito à língua portuguesa. Ela achava aquilo inadmissível, assim, um erro estratégico crasso que o Brasil comete lá nos anos 90. Mas eu sei que sua consideração não é dessa natureza exclusivamente, né? Você levantou outros pontos na polêmica. Então, esclareça para nós aqui, para a audiência, o que você acha da lusofonia e o que você acha que fracassou nesse projeto? Rapaz, essa pergunta devia ter sido feita no início, porque a gente teria o programa inteiro para falar dela. É um tema muito complexo, né? Eu acho, tem muitos lados nessa história. O que me fez, primeiro, vou falar primeiro o que me fez gostar da ideia do acordo ortográfico. Apesar de ter críticas pontuais, como todo mundo, ao acordo, enfim, achar que vários aspectos ali do acordo em si, da reforma ortográfica em si, estão mal resolvidos, acho mesmo. Perdemos uma grande chance de moralizar essa questão dos hífens na língua portuguesa, que é ridícula. Né? Era ridícula antes do acordo
e ridícula permaneceu depois do acordo, com a desvantagem de que, no meio do caminho, nós perdemos a memória gráfica das palavras que nós tínhamos. Tivemos que reaprender tudo. Até hoje eu não sei o que tem hífen e o que não tem, eu preciso consultar o dicionário o tempo todo. Mas, enfim, apesar de tudo isso, eu achava que a ideia de unificar a ortografia era uma boa ideia, porque, afinal de contas, isso poderia facilitar a circulação de livros, de dicionários e tal. Entre esses países, você ampliaria o mercado, principalmente levando em conta a África, né? Os países africanos. Só porque Portugal é um país de população pequena, mas, de todo modo, seria importante também, uma fronteira importante para as editoras brasileiras em Portugal e tal. Isso poderia, eu acreditava, né, a longo prazo, contribuir para uma certa reaproximação das nossas variantes, das nossas variedades de português, que estão se distanciando, isso é fato, né? Elas estão se distanciando há muito tempo e vão ficar cada vez mais distantes se nada for feito. E eu achava que era uma pena que nada fosse feito, que não se tentasse deter esse processo, porque a gente acabaria tendo, em mais algum tempo, sei lá quanto, duas línguas de fato separadas, né? E não via o que os falantes de português teriam a ganhar com isso, uma vez que, se você olha para o espanhol, eles têm toda a mesma ortografia, são muito mais países, é uma coisa muito mais complicada de unificar. Então, por que o português precisava ter duas? Afinal de contas, a ortografia não significa nada, é só a superfície das palavras, é uma besteira, né? Eu achava isso. Mas não foi isso que aconteceu. Quer dizer, na realidade, eu acho que o acordo ortográfico só contribuiu para acirrar ânimos, né? Para afastar ainda mais, eu acho, os portugueses, principalmente, mas também os angolanos têm ressentimentos muito grandes em Angola em relação ao acordo ortográfico, que agora se confundem com ressentimentos em relação ao Brasil, a postura diplomática do Brasil também, né? Isso tudo virou uma grande confusão. E aí, quer dizer, eu acho que é preciso reconhecer algo que deu errado. O acordo já foi implantado no Brasil? Foi. Acho que voltar atrás agora seria jogar dinheiro fora, né? Reimprimir todos os livros didáticos, enfim, seria um pouco ridículo voltar atrás. Mas os países que ainda não implantaram o acordo não vão implantar, então ele não pode mais ser chamado de acordo. Fica sendo a reforma ortográfica que o Brasil fez, e que é tarde para voltar atrás, mas que não vai levar a um acordo. E eu comecei a ver isso pelo lado bom, sabe? Eu acho muito importante o Brasil tomar posse da sua língua de uma maneira mais consciente e mais orgulhosa, sabe? De fato, a gente acaba se submetendo a Portugal, e não é de hoje. Eu acho até que o trabalho todo do acordo era no sentido de não submissão. Eu acredito nisso. Eu não sei se eu concordo com essa diplomata que você citou, porque eu acho que a reforma acabou, as intervenções na ortografia acabaram privilegiando muito mais o jeito brasileiro de falar do que o português, né? As mexidas lá foram mais profundas, o que, aliás, ajuda a explicar o ressentimento deles em relação ao acordo. É visto como um abrasileiramento do português lá, né? Mas o fato é que, desde o século XIX, o Brasil é subserviente à gramática portuguesa, né? O José de Alencar foi acusado de escrever errado e se defendia dizendo que não, a gente precisa incorporar certas coisas da sintaxe nacional e do vocabulário, não só do vocabulário, mas da sintaxe. Ele tinha uma visão já bastante avançada
linguisticamente avançada na época, mas não foi a posição que prevaleceu, né? A posição que prevaleceu no ensino brasileiro foi a da lusificação máxima da língua portuguesa, até porque era uma forma de você diferenciar a elite brasileira, da elite brasileira se diferenciar do povo, que fala errado, né? E até hoje a gente tem essa visão. Nós falamos português errado. Quem fala português certo são os portugueses. Isso é uma visão absolutamente estúpida. É de uma tolice, é de uma ignorância, inclusive, sobre o que é uma língua, né? Que chega a ser revoltante, chega a dar pena, né? E eu acho que isso explica muito a dificuldade que nós temos com o ensino de língua portuguesa no Brasil. Nós jogamos uma gramática artificial que já não é realista nem para os padrões lusitanos de hoje. Jogamos na cabeça de uma garotada que é ensinada desde pequeno, desde pequenininha, que eles falam errado, que nós falamos errado, que os brasileiros não sabem falar a sua própria língua. Então, eu acho que o acordo acabou, de alguma forma, contribuindo para isso, sabe? Porque, no caso de Portugal, com certeza contribuiu para isso. As animosidades que foram criadas em Portugal por causa do acordo ortográfico se refletiram numa visão muito contrária à língua portuguesa brasileira. E o fato é o seguinte: a gente não fala errado, a gente fala do nosso jeito, né? Acho que já está na hora, a gente já está bem grandinho para aceitar isso e assumir isso. Até porque é um jeito muito bonito, é o jeito que a maioria absoluta dos falantes de português no mundo fala. 80% dos falantes de português somos nós. Então, assim, realmente é de um ridículo atroz a gente se colocar como servil, sabe, de uma gramática estrangeira. É uma loucura, é uma loucura. Mas é uma loucura muito presente, cotidianamente presente no ensino brasileiro, no trabalho dos revisores, no trabalho dos consultórios gramaticais. É uma loucura que ganhou uma penetração ainda maior com a internet, o que tem de página de dicas de português e tal, que fica ensinando o sujeito a falar errado, porque para mim, errado é ensinar um jeito que não é o seu, né? Ah, mas então você quer que todo mundo fale nós vai? Não, não é isso. Existe uma norma culta brasileira que é a que nós estamos usando aqui para conversar e que é a que nós usamos para escrever, enfim, nossos artigos, que é já bastante diferente, em alguns pontos ela é radicalmente diferente da norma padrão lusitana, das gramáticas normativas do século XIX. E, no entanto, essas gramáticas normativas do século XIX são, até hoje, o padrão ouro da maioria dos corretores e consultores gramaticais do país, para não falar dos professores de português e das provas cheias de pegadinhas e tal. Eu acho isso uma tristeza enorme e acabou vindo como uma revelação. Assim, quando eu me desiludi com o acordo, foi que finalmente eu entendi o quanto a gente está em dívida, não com a língua portuguesa, porque a gente vai continuar falando português. É evidente que isso aqui é português. Não vai deixar de ser português. Mas é um português diferente, é um português nosso, brasileiro. E por que isso não aconteceu com o espanhol? Porque a Espanha não deixou acontecer. Madrid foi muito rigorosa desde o início, não é de hoje, desde o início da colonização da América Espanhola. Eles foram extremamente ciosos de uma certa unidade linguística. E Portugal não foi, muito pelo contrário. Portugal, em 1911, fez uma reforma ortográfica e não se preocupou em chamar o Brasil.
Foi aí, na verdade, que começou o nosso cisma ortográfico, que dura até hoje. É engraçado, Sérgio, porque em vez dessa unidade facilitar o intercâmbio, a circulação, a difusão de bens culturais brasileiros, essa submissão política acaba dificultando, né? Ela acaba gerando barreiras difíceis de se transpor, né? Essa barreira, por exemplo, da fala brasileira, que sofre um preconceito até em alguns lugares do mundo, Portugal, isso é um problema para nós, eu acho, né? Houve um momento, acho que mais tranquilo com relação a isso, que agora está tensionado de novo, por razões variadas, né, dessa política estranha que a gente vive. Bom, Sérgio, mas para a gente fechar a nossa conversa, e, aliás, já aproveito para fazer aqui meu agradecimento mais do que enfático pela sua disposição de estar aqui conosco. O nome desse programa é Ouvir o Mundo, né? Então eu queria fechar essa nossa conversa pedindo para você falar muito rapidamente, a título de encerramento para nós, uma cidade que você já visitou no mundo e que te marcou, e uma cidade que você ainda nutre o desejo de visitar, porque você acha que vai te marcar. Boa pergunta, hein? Paz, eu acho que assim, a cidade, eu visitei muita cidade, né? Nessa brincadeira de cobertura de Fórmula 1, você vira meio globetrotter mesmo. Sempre muito rápido também, não dá para dizer que você conheceu profundamente nada, mas eu acho que a minha cidade estrangeira é Londres, por tudo que, enfim, por tudo que ela significou para mim, pelo tempo que eu passei lá, pelas pessoas que eu conheci, pelo momento de vida, né? Agora é uma Londres diferente, né? É uma Londres ainda muito, que talvez ela volte a ser agora de certa forma depois do Brexit. Era uma Londres pré-Europa, né? Ainda era uma cidade com poucos cafés de rua, não tinha ainda uma cara europeia, que depois ela veio a ganhar e ficou uma cidade muito mais alegre, muito mais solar e muito mais voltada para fora do que é no meu tempo, né? No meu tempo, Londres ainda era cheia de segredos, você tinha que saber onde ficavam as coisas e saber os códigos para chegar lá. Mas enfim, eu amo aquele lugar, e é o lugar que eu gosto de voltar com frequência, assim, e acompanhar. Fiquei muito triste com o Brexit, né? Fiquei arrasado. Acho que foi um tremendo retrocesso. Num momento de muitos retrocessos, né, pelo mundo. Mas isso vai passar. Eu acho que essa maré aí vira. Talvez não esteja longe de virar. Mas eu não conheço a China. Então, eu acho que, quando você me pergunta uma cidade que eu gostaria de conhecer, eu acho que seria Pequim ou Beijing, como se fala hoje. Para mim, ainda é Pequim. Eu fui ao Japão, porque tinha grande prêmio no Japão, fui ao Japão 2 vezes, mas não fui à China, e eu acho que é um lugar em que tem muita coisa acontecendo, eu teria muito interesse em ver de perto o que é aquilo. É um mundo muito diferente, assim, né? No Japão, eu tive a sensação de estar em outro planeta. Foi o único lugar do mundo em que eu me senti de fato em outro planeta, assim, como se eu não dominasse alguma coisa básica ali, como se aquilo fosse realmente diferente de mim num nível muito profundo. É um lugar um pouco perturbador. Eu acho que a China não é assim. Me dizem que a China tem muito mais a ver com a gente, inclusive numa certa bagunça e tal, num certo calor humano também, e tudo, que no Japão não é bem assim, né? Mas, enfim, então eu ficaria com Pequim. Você tem alguma tradução asiática de alguma obra sua, Sérgio? Não, asiática não. Ainda não. Enfim, quem sabe? Quem sabe? Sérgio Rodrigues, muito obrigado pela oportunidade de conversar com você. Foi um tempo muito agradável esse que nós passamos contigo.
e de muito aprendizado, com toda certeza. E foi ótimo te conhecer, revirar, remexer, escarafunchar um pouco o seu pensamento internacional. Espero que a gente mantenha contato doravante. Davidson, muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Espero que tenham curtido o papo e que a gente possa, passada essa pandemia, ou pelo menos depois de todo mundo devidamente vacinado, a gente possa retomar esse papo de modo presencial. Vai ser um prazer. Uma confabulação mineira. Obrigado, Isso. Sérgio. Obrigado, Obrigado a Sérgio. vocês, gente. Valeu. Até Abraço. mais. Tá.